Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo ótimo, Ellen. E você? Tudo bem também e ansiosa para mais uma daquelas conversas que eu gosto de Dr. Pet Conta. O que a gente vai falar dessa vez? Hoje vamos falar sobre África. Eita! Adoro esse continente. Vamos ver o que você quer saber de lá. Sim, eu fiquei sabendo aí, tava pesquisando, você já comentou muito por cima comigo que você já foi pra África, só que a gente nunca conversou sobre. Então, quando que você foi? Você lembra o ano? Você foi pra mais de um país? O que aconteceu? Eu fui pra África, acho que no mínimo 10 vezes. A África, para quem gosta de animais, é maravilhoso, porque você tem os animais enormes, específicos da África, e para ver eles na natureza, acho que não tem quase nenhum outro lugar do mundo que é tão legal para ver, porque não só os animais são enormes, grandes e tudo mais, mas tem lugares que você consegue ver a uma grande distância, por causa dos desertos, do relevo da região. Então você consegue ver um guepardo caçando, né, se tiver um pouco de sorte, você consegue ver uma manada de elefantes, você consegue ver os gnus migrando, né, de um lugar para o outro, no inverno, no verão, seguindo as pastagens. Você pode ver o nascimento de um monte de bichos, os hipopótamos. É um sonho. Para quem gosta de animais e quer uma aventura ecológica, no sentido de ver os animais no próprio habitat deles, sem você estar destruindo ou estragando, porque o interessante é que a maioria desses animais continuam com a vida deles enquanto a gente está passando lá de jipe. A gente está passando lá de jipe, o leão está marcando o território dele lá, ou ele está caçando, está tudo rolando. E, claro, a gente acaba assustando um outro animal, mas também faz parte ali, né? Quando você está numa área bem grande, eles têm para onde correr, para onde se esconder e tudo mais. Então você não se sente tão invadindo o espaço. Uma vez que eu me senti assim, que eu realmente não estava invadindo o espaço deles, invadindo no sentido de estar atrapalhando, tá? Foi quando a gente chegou num lugar, estava na hora do almoço, aí uma grande gaiola, parecia uma jaula, né? Eu falei, putz, grila, quem que é o azarado que está nessa jaula? Deve ser algum animal se recuperando, alguma coisa, né? Abre o jipe, todo mundo para a jaula, hora do almoço. Então a jaula é para gente. Então todo mundo almoça dentro dessa jaula grande e os animais estão na natureza, porque lá os parques, alguns parques nacionais lá são enormes, tipo o Serengeti, a cratera de Ngorongoro, ou até o próprio Kruger Park, que é mais para o sul, que foi para o que eu fui mais vezes, são muito grandes. Assim, você demora dias, às vezes, para atravessar, dependendo por onde você for pegar isso, se você conseguir atravessar, porque tem regiões lá que você não consegue atravessar, né? Uhum. Você teria que ir de helicóptero até. Uhum. E o que você foi fazer lá nessas viagens? Você foi estudar? Você foi observar? Foi passear? Conta aí pra mim. Tá bom. Olha, eu fiz, acho que todas as opções, tá? Eu fui como turista, eu fui a trabalho, eu fui para pesquisar. Então, assim, algumas das coisas, eu fui uma vez só para turistar, estava em Cape Town, tomando cerveja, num bar, e de repente a gente conhece umas pessoas que são pesquisadores, que estão estudando os macacos do Table Mountain, que são macacos que são protegidos, que estão na reserva. Mas como eles estavam estudando, eles podiam estar lá e convidaram a gente para ir para lá. Então a gente passou o dia ali junto com eles, e aqueles macacos enormes, né, os babuínos, que tem uns dentões assim,
São esses aqui, por acaso? São esses. Então a gente coloca a foto, eu ia perguntar deles. Esse mesmo. Então, nesse parque, eles vivem no grupo caçando as coisinhas lá que eles comem e tudo mais, frutinhas e tudo mais. E aconteceram várias coisas interessantes, né? Uma delas é na hora do almoço. Na hora do almoço, a gente tem a nossa comida e eles são agressivos se eles querem a sua comida. E a gente está lá como pesquisador, a gente não pode nem dar comida para eles. Então a gente olha, não tem ninguém espionando a gente. Ninguém, nenhum. Beleza, a gente põe a mesa, põe o negócio, come, de repente aparece o macaco, aí fecha tudo, coloca aí, assobia, finge que não está acontecendo nada, parece que você está... Parecia uma peça de teatro, sabe? E eles reclamam, né? Porque eles querem comer, né? A comida, os pesquisadores, mas para quem está lá vendo aquilo lá, é sensacional, porque eles veem a gente comendo, eles chamam os outros, e aí já era, né? Aí pode sair briga mesmo, porque eles vão para cima da comida, né? Eles vão para cima da comida. Outra coisa interessante que aconteceu, uma hora a gente viu um lá que parecia meio líder ali do grupo, assim, andando, todo malandrão, todo imponente, assim, né? E andando e tal. Aí eles já assim, falando, ixi, eles vão roubar. O que acontece? Eles fazem uma gangue. E aí eles saem da reserva e eles assaltam os lugares. Eles assaltam os lugares de supermercado, eles entram dentro de carro e vão ameaçando e vão pegando comida. E vão pegando as coisas. E o que acontece? Nessa hora, os policiais que cuidam dessa reserva são acionados. E eles têm espingarda e paintball. Então, paintball é para tentar assustar e fazer com que eles voltassem para a reserva. E a arma é se eles acham que naquela época, eles poderiam atirar nos macacos que saem da reserva, principalmente se estivesse colocando alguma coisa em perigo. Os pesquisadores já logo falavam assim, é o líder que está indo, é o líder que está indo. E eu falei, como você sabe que é o líder que está indo? E aí eu vou contar uma coisa que já faz muito tempo, então acho que não tem tanto problema, às vezes eles não sabiam. Mas o que acontece? Eles não podiam matar o líder. Porque uma vez mataram o líder lá, e todos os macacos ficaram desolados, e virou notícia internacional. Os macacos ficaram, perdidos, deprês, virou uma notícia super importante. Então teve uma regra, né, pelo menos nos anos que eu estava lá, que se fosse o líder, não poderia matar. Os pesquisadores, querendo proteger os macacos, já logo falavam que era o líder, né? Então essa foi uma das minhas experiências. Eu já tive do outro lado da história também, visitando o Table Mountain lá em cima, e aí às 6 da tarde, 6 da noite, todo mundo começa a ir embora e começa a fechar. E é a hora que os macacos vêm para assaltar. Então eu vi o outro lado do assalto, né? E aí foi muito engraçado, porque parece ladrões mesmo, assim, eles entram, assim, numa padaria e saem cheio de pão, mostrando os dentes, assim, correndo, sabe? E eu vi umas senhoras andando ali, super tranquilas, acabando o passeio na Table Mountain, bem lá em cima, né? Andando, e aí veio um babuíno, agarrou na bolsa dela, e ela não queria. E aí os dois berrando, um berrando contra o outro, e ele puxando com força. Foi assim, foi uma experiência muito doida. Uma outra vez foi uma pesquisa que estava sendo feita para ver qual que era a alimentação principal dos leões no Kruger Park. Então, a gente ia seguindo esse grupo de leões e a gente dormia. Tem vários abrigos lá, tem as casas, tem as vilas, mas você vai atravessando seguindo o grupo de leão. Para onde eles forem, a gente via onde a gente podia dormir, que era o lugar mais perto. E a gente dormiu até em cima de algumas árvores, assim.
E o interessante é que como a gente estava perto dos leões, e tem hiena, e tem outros animais ali perigosos, na hora da gente usar o banheiro, que normalmente é bem rudimentar assim, a gente ia junto com um extintor de CO2. Eu tinha que usar, eu falava, Ellen, tenho que ir ao banheiro. Ah, tá bom. Aí você, agora, tem que ir, tá bom. Pega o extintor de CO2, enquanto lá eu faço o número 2 normalmente, você fica preparada. Se por acaso identificar algum perigo, você vai fazer o barulho do extintor de CO2, vai fazer uma fumaça grande e a gente já tem que saber de cor o caminho para escapar, né? Porque às vezes, normalmente isso é o suficiente para assustar eles, mas se não assustar, a gente aproveita a fumaça, a bagunça e escapa. Meu Deus, que loucura! Teve uma vez que eu estava, nessa que a gente estava estudando, você fica muito atento, né, assim, aos animais que estão lá. Quando você está dentro do carro, está numa boa, geralmente, tá? É mais elefante que vai destruir um carro, mas a gente cuidava dos elefantes, principalmente os machos, tal, a gente cuidava, mas quando tinha a turma lá de pesquisador, quando tinham as girafas por perto e elas estavam tranquilas, aí todo mundo saía do carro, tomava cerveja, ficava na boa. As girafas corriam, buf, todo mundo entrava no carro de novo, porque elas são tipo, elas conseguem ver lá de cima o que está acontecendo. Então por que elas correram? Por via das dúvidas. A gente corre junto. Corre junto, a gente entrava no carro. E aí teve uma outra vez, eu lembro assim, que nas cidades, porque tem cidade, tem escola lá, então às vezes chamavam a gente assim, vocês podem ajudar na escola tal, tem um leão que ficou preso, porque esses animais invadem as cidades à noite e durante o dia eles somem, eles desaparecem, então as pessoas andam, a cidade funciona, a cidade é pequenininha, mas funciona normalmente. Só que às vezes algum animal fica preso. Tá? E quando eu estava lá, um leão ficou preso dentro da escola. E aí tem as crianças esperando para entrar, e aí a gente tem que ir lá tirar o leão para as crianças poderem voltar. Então, assim, você fica meio atento, assim, né? E uma vez, eu achei que eu tinha sido atacado por um leão. Era tipo um primatinho que chama Bush Baby, que é um bebê da selva. Olha o nome, virou meu apelido. Achei péssimo o apelido, mas o bicho me usou quase como eu cheguei, estava andando entre duas casas, ele pulou, me escalou e pulou na árvore de novo. E na minha cabeça era um leão, né? Não tinha nada a ver com leão, mas na minha cabeça foi um leão, eu estava morto, né? Então, você imagina, eu fiquei, assim, eu senti que eu nasci de novo, né? Bom, e não para, e tem mais um monte de história da África. Tem uma outra imagem que eu vi aqui, que é uma foto maravilhosa. A gente coloca aí na tela também. Que animal que é esse? Esse é um guepardo. Esse é o animal terrestre mais rápido da Terra, né? Dos que a gente conhece. Sim, como que foi? Você lembra o que aconteceu? Eu lembro. O que acontece com esses animais, né? Muitas vezes os pais são predados, acontece alguma coisa e eles acabam achando um filhotinho. Pode ser de vários felinos ou de qualquer outro animal. Só que o guepardo em específico, se você cuida dele de pequenininho, ele fica dócil com o humano. E ele pode ter uma vida selvagem, mas ter um convívio com a gente também. E esse era um caso desses. Então, numa dessas reservas, esse animal ele foi encontrado filhotinho. Então, ele ia lá, ele não era alimentado por ninguém lá, então ele estava ali com a gente. Ele ficava seguindo, a gente fez um roteirinho ali a pé. Ele ficava andando com a gente, uma hora ele sumiu. E eles têm medo de leão também, tá? Então já fala, será que tem um leão? Tá. Aí o pessoal já fica ali com as armas mais preparados ali para se tiver leão. Beleza, estamos andando e tal. Chegou uma hora, apareceu de novo esse guepardo maravilhoso, com a barriga estufadíssima, inteiro de sangue. Ele foi caçar, caçou,
se deu bem na caça, comeu um monte e voltou para falar com a gente. Quando eles fazem isso com outro animal, por exemplo, um leão, ele nunca mais pode ser solto na reserva, porque eles perdem medo do carro e continuam agressivos com as pessoas. Então o que acontece? O leão, você está seguro enquanto está dentro do carro. Você vai ver aqueles jipes abertos, você fala, meu, é como se o animal visse aquilo lá tudo como um outro animal e ele não enfrenta. Mas a partir do momento em que você cuidou dele de pequenininho, e eu conheci vários, porque eles resgatam e pegam e aí eles falam, esses aqui quando crescerem jamais vão poder ser soltos na reserva, porque eles vão colocar em risco os humanos. Então aqueles animais não podem mais ser soltos. Né? Não acontece com todos, mas tem vários animais que quando são cuidados por gente, eles ficam mais perigosos e não menos perigosos, porque às vezes eles perdem medo de algumas coisas que nos protegem. Entendi. Tem mais foto aí para lembrar? Tem uma outra foto aqui, um piquenique no meio da savana. Eu falei, gente, isso aqui é sensacional. Ah, esse era exatamente o almoço. Esse é o almoço. Então o que acontece aqui? A gente vai comer, não tem nenhum macaco por perto, a gente come rapidinho e finge que não temos comida, né? E esse grupo aqui era um grupo de pesquisadores? De pesquisadores. Que legal. E... deixa eu pensar, que acabaram os meus tópicos. Acabaram os seus tópicos? Sim. Então eu te conto mais algumas coisas de África, porque não falta, assim, né? Olha, algumas cenas assim que eu nunca, vou me esquecer. Quando a gente fala do Kruger, o Kruger é maravilhoso, mas quando a gente vai para o Serengeti, que a gente tem ali o Congo, ou um pouco mais para o norte ali da África, é uma reserva que pega, né, mais países e tudo mais. Aquilo lá é maravilhoso. Então, para quem já foi para o Kruger, mas não foi ainda para o Serengeti, ou até para Ngorongoro, vale muito, muito a pena. Né? Claro que, dependendo do lugar onde você for, tem umas guerras civis, tem que tomar cuidado. Ruanda, por exemplo, para você ver os gorilas, é muito legal, mas já é muito mais perigoso, né? Então tem que saber mais ou menos o risco que você está correndo, infelizmente, né? E aí eu lembro da gente chegar, então você chega num avião, e aí depois você pega um outro aviãozinho, por exemplo, né, menorzinho, e aí a gente foi pousar. Não dava para pousar, por quê? Porque tinha umas 200 girafas na pista de pouso. Então a gente teve que ficar, é muito louco, né? Imagina 200 girafas. É muita girafa, e você olha aquilo, e as girafas correndo, parece que elas correm, é tão lindo, e parece que elas correm em câmera lenta. E aí você vê toda aquela girafa na pista de pouso, e aí? Não, tudo bem, tudo bem. Aí um avião foi, eu falei, mas como que vai pousar no meio? Mas ele estava assustando as girafas, então ele faz umas voltas, as girafas todas vão correndo, quando não tem mais nenhuma girafa, pousa, né? Mas nem sempre você entende a língua que eles estão falando, o que está acontecendo. Eu falei, meu Deus, a gente está aqui, um monte de girafa correndo do lado, agora você... Nunca imaginei, né? Eu vou morrer, né? Porque o avião bateu numa girafa, né? Olha que coisa louca. E outra experiência legal, né? A gente estava também no Serengeti, e aí a gente tá na nossa cabana e a gente vai almoçar, ou jantar. À noite, aí vem um guerrilheiro lá, que geralmente são os Maasais, né, que são de tribos indígenas que trabalham às vezes nesses hotéis também, com uma lança, que normalmente ou fica na frente ali da sua cabana, ou você chama no rádio e ele vem para você andar às vezes 100 metros. E qual que é o mais perigoso? À noite, os hipopótamos, que ficam lá, e durante o dia e à noite também os búfalos, né? E aí você tem tipo um guarda-costa para andar 100 metros, sabe? Fala, nossa, mas realmente precisa, tal, né? A gente não pode dar uma olhada. Aí numa das vezes a gente viu
um hipopótamo demarcando o território, né? E aí o que ele faz? Ele vira a bundona dele lá e começa a fazer cocô e com o rabinho espalha o cocô em tudo, né? E às vezes ele tá lá, é bravo, né? Tomando conta ali do território. De vez em quando vem os elefantes machos que podem estar no cio, porque elefante macho fica no cio. E quando fica no cio, o nível de testosterona dele sobe acho que 700%, é uma coisa bizarra. E aí ele quer destruir tudo, quer destruir as barracas que você quer destruir tudo. Então você tem que cair fora, né? Eu já te contei do que eu já passei com um elefante asiático. O elefante asiático não é nada perto do elefante africano. O elefante africano é muito mais agressivo, muito mais perigoso. Então, assim, com o elefante, a gente tomava todos os cuidados, né? Você está dentro do carro, está tudo tranquilo, exceto elefante. Então, uma vez também, a gente estava entrando, tal, aí veio um elefante para cima. Essa foi uma fêmea que estava defendendo é tipo uma sociedade matriarcal, assim, né? Os machos ficam meio espalhados, a não ser quando eles são bebês. As mães tomam conta. Então, eles já protegem os bebês. E é muito bonitinho, assim, de ver. E eu acho que o guia estava querendo mostrar pra gente como a mãe protegia. Então, ele acabou chegando um pouco mais perto. A mãe veio proteger, só que a mãe veio para cima da gente. Aí ele, beleza, engata ré. 4x4 não ia para trás, não o suficiente, né? Foi e veio ele voa bem perto, assim, e ela mexe com as orelhas, assim, e faz aquele... E fazendo aquilo, assim. E aí os caras começam a abrir a porta e fechar do Jeep, assim, ó. Todo mundo eles abrindo e fechando a porta do Jeep. Aí eu, beleza, né? Vou ver o que é, né? Nunca tinha lido a respeito disso, nada. Como o Jeep não estava indo mais para trás, e ela estava mostrando como ela é grande, usando as orelhas, a gente usou as portas como orelha para falar que a gente também estava bravo. Funcionou. Se foram as portas ou não, né? Ela fez, correu, ficou lá um tempo e depois ela voltou. A gente teve que ir um pouquinho para frente, depois a gente deu ré e foi aí que eu percebi o risco mesmo, porque até então você fica um pouco porque no desespero eles não costumam falar em inglês, né? Cada um vai falar a sua língua, e são várias ali, né? Então, na época, na África do Sul, eu até sabia algumas palavras em Zulu, e eles... Cosa, outro idioma lá, ali, mas no Quênia, no tal, já não. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Essa hora, aguenta lá, você está dentro, sentado, né? Aí outra vez que foi legal também, isso foi no Kruger. A gente foi atrás dos rinocerontes. Aí a gente chegou até um lugar, eles passam no rádio, né? Vimos um rinoceronte por aqui, tá bom. Aí a gente viu um rinoceronte. Aí o Jeep não ia mais. Aí o cara falou, olha, eu tô sem a minha espingarda, eu não deveria ter saído sem a minha espingarda e tudo mais e tal. E o que a gente vai fazer, não estaria certo fazer com espingarda, porque a gente está indo atrás dos animais mesmo. Mas alguém quer... alguém quer ir lá comigo, né? A gente vai a pé, mas tem um risco. Aí beleza, tiveram algumas pessoas que toparam, outras não, né? Você topou? Eu topei. É lógico. Eu topei. Essa Cíntia tava, ela também topou. Aí os dois desceram e a gente foi na maior emoção. Coisa de louco, né? A gente não deveria ter topado, mas a gente topou e aí a gente encontrou os rinocerontes. Foi muito emocionante ver eles ali, né? E aí, de repente, eles saem galopando. Sentido oposto da gente, né?
Aí eu assim, agora estamos, né, sossegado. Ele, vamos voltar. A gente não sabe porque eles correram, sabe se foi a gente, de repente viram outra coisa. Aí a gente voltou pro Jeep. Isso foi no Kruger. Mas se eu tiver que recomendar, é o Serengeti, ali é no Tanzânia, Quênia, Ngorongoro, que é muito mais difícil de chegar. O outro é só você vai para Johannesburgo e você já tem acesso lá. O Cape Town também é muito legal. Tem uma praia lá do lado que agora ela virou reserva. Na época que eu fui não era reserva. Aí você vai para a praia, minha toalhinha. Já te contei essa? Não? Vou colocar uma toalha na praia, ela é dominada por pinguins. Cada pinguim tem o seu território, que é um pedacinho da praia. Você invadiu o território dele, ele sai te bicando. Aí você anda um pouco pro lado, ele para, mas aí já é o outro te bicando. Na época eu trabalhava na Rede TV, e aí eu fiz um episódio dessa praia. Eu fiz do roubo dos babuínos também lá. Mas eu fiz um episódio com a toalha, tentando achar algum lugar para eu poder deitar na praia. E a praia tá tomada por pinguim. E não dá. Eu vou colocar, começando a me atordoar. Aí eu vou lá, outro lugar, outro pinguim, né? Aí no final eu tive que deitar bem lá em cima e de vez em quando passava um pinguim do lado. E aí tudo bem, se você não tá no território deles, né? Porque eles fazem tipo mini territórios ali para conquistar a fêmea deles e tudo mais, aí tudo bem. Mas não sangra, mas dói, sabe? Eles dão uma bicada, dão uma torcida, assim. Eles vêm bravos mesmo, sem medo. Esses aí sem medo nenhum da gente. Isso é uma praia que dá para ir. Hoje em dia você não vai mais poder, se alguém for, não vai poder mais entrar lá no meio dos pinguins e tudo mais, porque cada vez os animais eles estão, vamos dizer assim, mais protegidos, né? E corretamente, né? Mas antes, na época que eu fui, não, era a mesma praia que humanos e pinguins frequentavam. Agora tem um pedacinho para os humanos e um pedação que fica fechado na época da reprodução dos pinguins. Uau! Quanta coisa! Esses episódios de Dr. Pet Conta, assim, sempre me surpreendem, porque é uma história mais maluca atrás da outra. Você vai falar, meu Deus, o que ele vai tirar da cabeça agora na próxima história? E olha, eu vou falar, eu gosto, porque eu vou me lembrando. Nossa, eu não me lembrava dessa coisa da porta, sabe? Eu lembro porque eu vou... vai estimulando. Que vai estimulando, e putz, é muito legal. Ai, que bom que eu fiz tudo isso, viu, na minha vida. Sim, bom, espero que você tenha muita oportunidade ainda de fazer outras coisas e a gente ter mais coisa para conversar e a galera poder ouvir também. Então é isso, galera. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.